Queria saudar a todos os irmãos e dando assim as boas-vindas também, desejando graça e paz da parte do nosso Deus, esperando que este culto seja do seu agrado. Ela é a razão principal da nossa presença aqui esta manhã e hoje temos o culto em que nos lembramos daquilo que Ele fez por nós, portanto o culto da ceia, uma das ordenanças que nós temos na sua palavra para que a nossa mente continuasse a perpetuar essa obra maravilhosa que Ele realizou por nós. Portanto, como somos homens e mulheres com alguma tendência para o esquecimento, o Senhor, na sua sabedoria, então deixou-nos este memorial para que nos lembrássemos dele, da obra que realizou por nós, mas também para que vivêssemos na esperança de que Ele começou uma boa obra e há de levar essa obra até o fim, para que isso nos dê também garantia e certeza da nossa própria salvação e também daquilo que nos é prometido na sua palavra. Então vamos dar início a esse nosso culto ao nosso Deus, no espírito de oração, de reflexão, de gratidão também por tudo aquilo que Ele fez por nós, e vamos fazê-lo ouvindo o prelúdio que será tocado, e enquanto cada um de nós permanece em silêncio, em oração silenciosa, pedindo a graça e o favor de Deus para este culto que lhe iremos prestar. Então vamos estar em oração enquanto ouvimos o prelúdio. Base no seu grande amor por nós. O que nos salva, de facto, é a graça de Deus, é o amor de Deus. É Deus que nos salva, não a nossa fé, não é? Nós somos salvos pela fé, ou seja, a fé é um instrumento através do qual somos salvos. Mas não é a fé que nos salva, é o Deus que nos salva por meio da fé. Então, a fé é um veículo, é a resposta diante da obra salvadora de Deus. Mas o que nos salva é o próprio Deus, ou quem nos salva é o próprio Deus com base no seu grande amor. E nós podemos louvar esse grande Deus que nos salvou, mas também nos deixou uma revelação, através da qual nós vamos consolidando a nossa fé nele, mas também vamos aprendendo sobre o seu amor para conosco. Por isso, então, eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé, com todo o cuidado. Sei que num culto da ceia, como nós temos os elementos ali, então mexemos com os bancos, mas com todo cuidado nós podemos fazê-lo. Então vamos fazer uma série de leituras aqui, de forma responsiva, como temos feito até aqui, com base nessa salvação que nós temos diante de Deus. Salvos pela graça do Senhor. Então é o seu favor, o seu amor que nos trouxe essa salvação. Vamos então acompanhar a leitura, como será ali projetada. Então nós iremos fazê-lo também em espírito de oração ao nosso Deus. Diz assim o texto da palavra do nosso Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. E herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E nós louvamos e agradecemos a Deus pelo seu dom maravilhoso. Nós podemos cantar então essa rocha eterna, que um dia tocou as nossas vidas e fez fluir a água para que essa água jorre por toda a eternidade. Nós podemos agradecer essa rocha maravilhosa, essa rocha eterna, o Salvador que nos proporcionou a salvação. Vamos então louvar e cantar o seu nome. Rocha eterna, foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem a ti o sangue dá, que me limpa todo mal, traz as bênçãos do perdão, na pobreza e salvação. Nem trabalho, nem penar, pode o pecador salvar, só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Quando o amor tem fim chegar e os meus olhos eu fechar, quando os céus no céu subir e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei em ti viver. Ora, sentar-se, irmãos. Nós agradecemos e louvamos esse grande e soberano Deus, como nós líamos na palavra do nosso Deus, que aquele que não tem Espírito de Cristo não é dele. Então nós só somos de Deus quando o Espírito de Deus habita em nós. Porque quando há salvação, o que acontece é que o Espírito do Senhor vem fazer morada na nossa própria vida. E é o próprio Espírito que vive em nós que nos vai assegurando da salvação que nós temos em Cristo. Porque nós vacilamos, nem sempre a nossa fé é constante, mas graças ao grande e soberano Deus, porque o seu Espírito dentro de nós confirma que nós somos filhos de Deus. Que grande ajuda do nosso Deus, não é? Quando a nossa fé é testada, várias coisas acontecem e nós vacilamos e o Espírito está ali para nos socorrer. Ele fala ao nosso ouvido: tu és filho de Deus. Isso é muito bom. Mesmo quando Satanás vem para atrapalhar a nossa vida, o Espírito está ali para sussurrar, não é? Para dizer: eu confirmo que tu és filho de Deus. Tu és filha de Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, aquele sangue que nos comprou, continua então a manter-nos ligados a esse mesmo grande e Senhor Deus. Amados, o nosso culto é culto da ceia do Senhor. E nós o fazemos todas as vezes, como diz a palavra, para nos lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós. E antes de cantarmos, eu quero ler um texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, que é o texto, digamos assim, mais explicativo daquilo que a ceia representa. Um dos textos
mais esclarecedor sobre a razão de ser da ceia, depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós temos informações nos Evangelhos, mas os irmãos sabem que essas informações nos Evangelhos, portanto, aquilo que aconteceu lá foi antes da morte. Depois da morte do Senhor Jesus Cristo e da sua ressurreição, este é o texto, digamos assim, mais esclarecedor sobre a razão de ser da ceia. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o que está no capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim, entre outras coisas, que ele queria partilhar e ensinar àqueles irmãos. E diz ele o seguinte, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo, ou sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até aqui, Paulo então chama a atenção daqueles irmãos lá em Corinto para que levassem a sério o seu momento de encontro e de celebração da ceia. Ele mostra que é algo muito sério e que a ceia do Senhor pressupõe comunhão. Foi o mesmo corpo que foi morto, dado por nós, ferido naquela cruz, mas também foi o mesmo sangue vindo do mesmo corpo. Portanto, a ceia representa, em primeira análise, uma comunhão com o próprio Deus, o dador da vida, mas também comunhão entre os crentes. E não é nada disso que estava a acontecer lá em Corinto. Havia festas, havia celebrações, havia cultos, havia cânticos, mas o espírito de partidarismo, de divisão, reinava naquela igreja. E Paulo diz, por isso eu não vos louvo, não posso dizer uma coisa positiva sobre vós, porque vocês estão a desvirtuar a razão da ceia. A ceia é comunhão, é respeito mútuo, é unidade entre os crentes. Então deve ser feito tudo em espírito de amor. Mas eu ouço entre vocês que há partidos, há grupos dentro da igreja, há preferências de liderança dentro da igreja. E eu não posso concordar com isso. Então, quem participa com esse espírito está a participar contra a razão de ser da ceia. E isso traz consequências. E traz consequências muito graves. E Paulo chega mesmo a dizer, continuando esse texto, que por isso alguns estão doentes. Não estão doentes por outra razão, é porque não respeitaram a unidade cristã. E Paulo vai mais longe, diz, alguns até morreram. E não é morte natural. É que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ficou tão indignado com aqueles que não participam condignamente. E Ele permitiu, na sua soberania, que eles terminassem a sua vida aqui. Isso é sério. Então a ceia deve sempre ser celebrada com gratidão, com louvor a Deus, mas em espírito de união e de unidade também. Porque no fundo a ceia é comunhão. Como antigamente se dizia, quando a gente ia ao culto da ceia, dizíamos vamos ao culto da comunhão, não é? E essa expressão é condizente com o ensino da Bíblia. E nós iremos fazê-lo neste momento, vamos participar da ceia do Senhor. E vamos cantar ao nosso Deus. Há um hino do Inário para o Culto Cristão, muito antigo, mas cheio de significado, porque é um hino cheio de perguntas. E eu peço aos irmãos, quando cantarem este hino, prestem atenção a essas 3 perguntas. Né? 2 surgem na primeira estrofe e a outra pergunta vai surgir na segunda estrofe. Mas são perguntas muito interessantes que devem renovar a nossa fé. Perguntas retóricas que esperam uma resposta óbvia, mas que são tão importantes.
O Senhor Jesus Cristo, naquela noite em que foi traído, então tomou o pão e depois deu graças antes de dividir. Vamos orar neste momento, antes então de cantarmos a primeira estrofe. Pai Santo, nós te louvamos pelo sacrifício que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Oh, obrigado, Pai Santo, porque Ele sofreu a nossa morte, Ele foi maltratado, Ele foi castigado, Ele foi pisado, moído, humilhado, despido. E passou toda essa vergonha para que nós não tivéssemos que passar por ela. Obrigado porque Ele pagou o preço por nós. Ele sofreu no seu próprio corpo o castigo que estava destinado a nós. E nós te agradecemos. E obrigado porque Ele veio como o pão do céu, o pão que vem trazer vida. Oh Pai, como não pensarmos neste grande amor? Como não agradecer com os nossos corações aquilo que Ele realizou? Enquanto participamos, ó Pai Santo, nós suplicamos a Tua graça. Faz com que cada um de nós reflita e olhe onde está na sua relação contigo, mas também no seu relacionamento com os outros. Nós te agradecemos, nós te louvamos e pedimos que neste momento de celebração a nossa alegria seja abundante por aquilo que Cristo fez por nós. É isso que nós pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar então a primeira estrofe deste hino e depois então iremos comer o pão. Será possível esquecer que sendo tu, Senhor, vieste ao mundo para ser o servo sofredor? Será possível esquecer o teu amor, Senhor, e a tua graça em conceder perdão ao pecador? Pensaram nas perguntas, irmãos? Será possível esquecer que, sendo tu, Senhor, vieste ao mundo para ser o servo sofredor? Será possível esquecer o teu amor, Senhor, e a tua graça em conceder perdão ao pecador? Será isso possível? Qual é a nossa resposta óbvia? Não. Nunca será possível esquecer por tantas coisas que Ele realizou por nós. E o pão representa esse corpo que foi maltratado por nós. E nós podemos comer o pão, relembrando-nos de que o Senhor sofreu o castigo que nos estava destinado. Por isso nós podemos celebrar livremente, confiantes de que um dia entraremos lá, estaremos com Deus, porque alguém abriu o caminho por nós. E nós podemos comer o pão, lembrando o seu sacrifício. Paulo disse que depois do pão, ele também tomou o cálice, que era normal ser tomado naquela festa da Páscoa. Mas naquele dia, essa celebração ganhou um significado diferente. Não era apenas um vinho que lembrava a libertação nacional de Israel, mas aquele vinho, a partir daquele dia, tomou um outro significado. E ele disse: este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, o sangue da nova aliança. E todo pacto selado com sangue era um pacto de vida ou de morte. Nada podia quebrá-lo. E esse era o sangue dos animais. Mas Jesus estava a celebrar um pacto diferente, que seria selado com o seu próprio sangue. Então, se o sangue dos animais representava o pacto de vida ou de morte, quanto mais eficaz é o sangue, ou o pacto realizado pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo. E nós louvamos e agradecemos a Deus pelo sangue derramado,
tão puro, tão eficaz, que apaga as nossas transgressões e permite que nós voltemos a um relacionamento correto com o nosso Criador, chamando-o de Pai. Vamos orar, agradecendo aquilo que Ele fez por nós. Pai, obrigado pela obra que Tu realizaste em Cristo. Obrigado pelo sangue que foi derramado. Obrigado por esta nova aliança que nos liga a Ti por toda a eternidade. Abençoa a Tua igreja aqui presente. E enquanto tomamos este cálice, ó Pai, que cada um de nós tenha um coração agradecido pelo sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou por nós. Isso tudo nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A segunda estrofe continua com uma pergunta agora, não duas, mas depois dá uma resposta. Estamos hoje a celebrar em santa comunhão a Tua morte singular para a nossa redenção. Oh, esses hinos são maravilhosos pela sua letra, pelo seu conteúdo. Então vamos cantar a segunda estrofe. Será possível esquecer a grande salvação que Tu vieste nos trazer por Tua compaixão? Estamos hoje a celebrar em santa comunhão a Tua morte singular para nossa redenção. Uma morte singular, derramou sangue. Este vinho é apenas uma representação simbólica, mas com grande significado. Porque o sangue que foi derramado selou a nossa relação com Deus. E nós podemos tomar agradecidos. Vamos então participar. Antes de termos o nosso tempo de recolha e levantamento de ofertas, Moisés, podes dirigir uma palavra de oração? Vamos agradecer por antecipação a esse grande Deus que nos abençoa, que todos os dias providencia o necessário para as nossas vidas. Ele é a razão da nossa vida e da nossa fé também. E nós podemos dirigir as nossas preces a Ele, sabendo que Ele ouve, Ele atende. E Ele responde. Vamos agradecer a Deus o sacrifício de Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, damos-te graças por mais um dia de vida que nos concedes e por neste dia podermos estar juntos na Tua casa como família em Cristo para celebrarmos este momento que nos recorda de tamanho sacrifício do Teu Filho Jesus, de tamanho amor demonstrado por cada um de nós e de tamanha graça concedida a cada um de nós, Senhor, a salvação. Damos-te graças porque Tu és um Deus em quem nós podemos confiar. És um Deus que não falha. És um Deus que está sempre presente. E agradecemos-te porque estás aqui presente, Senhor. Recebe o nosso culto em ato de adoração a Ti, Senhor. Damos-te graças porque Tu és soberano. Damos-te graças porque Tu estás, apesar de tudo que nós vemos à nossa volta, Tu estás e continuarás a estar sobre tudo, a dominar tudo e a controlar tudo. Que nós possamos estar disponíveis e atentos àquilo que é a Tua vontade para cada um de nós, àquilo que é a Tua vontade para a Tua igreja aqui nesta cidade e possamos agir segundo a Tua vontade. Vem estar connosco no resto deste dia, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vou pedir então aos diáconos escalados para nos ajudar no levantamento das ofertas e nós vamos cantar a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Que a segurança eu sou de Jesus.
É isso que nós queremos cantar, louvando o seu grande e soberano nome. Eu acho que podemos ficar de pé. Por que não? Vamos ficar de pé? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos louvar esse grande e soberano Deus. Vou pedir ao nosso irmão Pedro, nosso diácono que ajudou no levantamento das ofertas, para vir aqui e agradecer a Deus as ofertas que foram levantadas, louvando e engrandecendo esse grande e soberano Deus, e também pedir a Deus que nos ajude depois na palavra que será exposta. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Deus Pai, criou o céu e a terra, Pai. Somos gratos pelo teu amor conosco, Pai. Agradecemos pelo dia que nos condesceste, Pai. Obrigado para que vimos a sua casa. Não viemos ouvir a ninguém mais, que viemos ouvir a tua palavra, Pai. Agradecemos também, Pai, pelas ofertas que foram levantadas. Abençoa todos os trabalhos que se fez, que esse dinheiro chegue à sua casa, Pai. Abençoa cada um de nós, os que não têm o trabalho, Pai, ajuda a caminhar como encontrar o trabalho, Pai. Pai, entregamos também neste tempo que queremos ouvir a sua palavra, Pai, porque o alimento espiritual, Pai. Usa teu servo como um instrumento neste lugar, Pai. O teu Espírito Santo começa a tocar cada um, dispondo cada um de nós, Pai, para que venha receber o que viemos fazer neste santo lugar. Pai, entregamos em consideração deste culto a tua santas mãos. Tudo pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos.
Quero mais uma vez saudar os irmãos, sobretudo aqueles que chegaram depois do início do nosso tempo de culto. Agradecemos e louvamos a Deus pela sua bondade para conosco. E é bom estarmos num culto da ceia, estarmos todos juntos, comemorando aquela obra maravilhosa que Deus realizou e que nos une uns dos outros. E assim podemos viver, como dizia Paulo, como pão novo, não é? Não feito com levedura, mas pão puro, e podemos viver também entre nós com toda a pureza de motivações e de intenções também. Queria aproveitar antes dessa nossa reflexão para informar os irmãos, e também amigos da nossa comunidade, que as cestas já estão prontas, já estão lá em cima, portanto, aqueles irmãos que têm sido contemplados, ou alguém que precisa nesse momento, então, é só se dirigir ao primeiro andar, portanto, pode levantar a cesta, portanto, para suprir alguma necessidade. E também queria dizer aos irmãos para continuarem a orar pelos nossos irmãos que ainda estão enfermos. Recebemos também informação do nosso irmão Tiago, que vive aqui conosco, aqui nas instalações, que também não está muito bem de saúde, então vamos pedir a graça de Deus sobre os tratamentos que vai fazer, crendo que Deus vai agir na sua vida e no seu corpo. Lembrando a irmã Esther, conversamos ontem, anteontem, já está com o marido lá em França e ainda vai fazer uma série de tratamentos, vai ser operada. A situação ainda requer algum cuidado, mais uma outra descoberta desagradável, mas foi muito bom conversarmos e dizer que nós já fizemos uma declaração de vida e de morte. Acontece o que acontece na nossa vida, Cristo continuará a ser o nosso Senhor. Nós temos que declará-lo nas alturas de saúde, mas também nos momentos quando o nosso corpo não está muito bem. Nós queremos assumir isso como nosso compromisso pessoal, mas também dizemos ao nosso inimigo, que é tão astuto, que chega nesses momentos de lutas e de tribulações, para sussurrar um pouco aqui, mostrar que afinal Deus não é tão nosso Pai assim, não é? Não é assim tão cuidador de nós, para que a nossa fé vacile, mas nós temos que dizer, nós cremos em Jesus Cristo em todas as condições. Portanto, foi muito bom falar com a nossa irmã e vamos continuar a orar por ela também. A nossa irmã, a filha do pastor Eduardo Melo, a Ana, também está a recuperar muito bem, graças a Deus. Deus tem respondido às nossas orações e ele também pediu para que todos aqueles que têm orado recebessem essa informação de gratidão diante da família por tudo aquilo que Deus está a fazer. O nosso irmão pastor João Nunes precisa muito das nossas orações. Ele já tinha tido alta na semana passada, houve algumas complicações, começou a vomitar sangue, regressou a Santa Marta e a situação não está muito bem assim. Ontem ainda trocando mensagem com a irmã Celeste, então ele precisa muito das nossas orações. Vamos então continuar a pedir que o nosso Deus os assista, querendo sempre que Ele está no trono da sua graça. E lá no trono da sua graça, Ele ouve, Ele atende e Ele responde. É claro que nem sempre como nós queremos, mas o que nós sabemos é que Ele responde. De qualquer maneira, Ele nunca ignora as orações dos seus servos. Dito isso, irmãos, vamos então para o nosso texto. Os irmãos que se lembram, nós começamos a nossa reflexão no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Refletimos sobre esse texto, essa experiência, e eu disse aos irmãos que nós começamos, não terminamos, iremos continuar hoje. Então estamos no Evangelho, o segundo a ordem bíblica, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2. Este episódio da cura deste paralítico. Então nós já lemos o texto no domingo passado, eu apenas vou relê-lo, os irmãos podem ficar sentados, enquanto eu leio o texto bíblico e temos a certeza de que o nosso Deus nos vai ajudar também a tirar as lições importantes deste texto. Diz assim então a palavra do nosso Deus, Marcos capítulo 2. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava.
e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfémia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pai, ajuda-nos, esclarece-nos, revela-nos a tua palavra, para que esta informação deste episódio possa trazer princípios válidos para a nossa própria vida. Suplicamos a ação e a influência do Espírito Santo para que a nossa mente fique esclarecida. E peço também que tu me uses, que tu me capacitas para ser um veículo nas tuas mãos. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Jesus está em Cafarnaum. Nós já vimos que Cafarnaum se tornou, nos últimos dias da vida do Senhor Jesus Cristo, o seu quartel-general, vamos dizer assim. E isso, em termos históricos, é muito interessante no Novo Testamento. Os irmãos sabem que a igreja praticamente começou em Jerusalém. E Jerusalém foi o quartel-general dos apóstolos. Enquanto saíam e iam falando de Cristo, pelo menos lá em Jerusalém, onde se encontrava a igreja-mãe, que coordenava praticamente tudo. Aliás, é com muita frequência que nós vemos, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, que sempre que Deus realizava algo sobrenatural fora de Jerusalém, era necessário que um dos apóstolos fosse lá para verificar se as coisas eram mesmo assim. Eles tinham sido constituídos por Jesus Cristo como autoridade daquele tempo e deviam zelar pela sã doutrina. E qualquer coisa que acontecesse, que chegasse aos ouvidos dos apóstolos, eles sentiam essa responsabilidade de ir lá e verificar se as coisas eram mesmo assim. É claro que eles às vezes iam lá contrariados, não é? Porque ainda eram homens, judeus, e alguns deles até com alguns preconceitos, como o próprio Pedro vai revelar. Quando lhe foi revelado que fosse a casa de Cornélio, ele ainda resmungou cá dentro, não é? Foi preciso uma imagem para ele ver e ser convencido que Deus podia abençoar os gentios. É muito interessante o que está escrito lá em Atos capítulo 10. Mesmo assim, depois de convencido, ele vai à casa de Cornélio, mas quando chega dentro da casa, o que é que ele diz? Vocês sabem que eu não devia cá estar, porque não é permitido a um judeu entrar na casa de um gentio. Eu vim porque o Senhor mandou, mas vocês sabem que por tradição eu não devia cá ter posto os pés. Mas graças a Deus ele obedeceu e foi. Mais tarde nós vemos que o centro do cristianismo internacional, vamos chamar assim, estava em Antioquia. Antioquia era assim um espaço, digamos assim, a igreja-mãe da igreja conhecida como a igreja gentílica, porque lá em Jerusalém, normalmente os primeiros crentes eram todos judeus que criam no Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Antioquia foi o ponto missionário importante para que o evangelho fosse espalhado em todo o mundo. E o próprio apóstolo Paulo foi um dos membros desta igreja, fazia parte desta comunidade, e o Espírito Santo revelou à igreja que eles podiam sair e ir então falar aos confins da terra do evangelho de Cristo. Mais tarde nós sabemos que houve uma outra igreja também que se tornou um campo estratégico, foi a igreja de Éfeso. Aliás, praticamente todas as outras igrejas que se formaram na Ásia Menor tiveram como ponto de partida o trabalho realizado por Paulo lá em Éfeso. E a partir dali, como o comércio era constante, as pessoas foram se espalhando para as outras cidades, cujos nomes temos, por exemplo, no livro de Apocalipse, e ali o evangelho foi sendo conhecido. Então há sempre esse tipo de campo ou espaço fundamental até para o trabalho dentro de uma cidade ou para o envio de missionários. Não é? Isso continua a ser possível até nos nossos dias. E nessa altura, lá no norte, Cafarnaum era a cidade, porque era a metrópole, era a maior cidade da Galileia.
Então havia uma complexidade de gente ali, e era uma cidade que estava muito perto do mar da Galileia, vamos dizer assim, e a pesca e todo o comércio que circundava e circulava naquelas zonas fazia com que muitas pessoas vivessem lá. E era a cidade mais rica. As descobertas atuais na área da arqueologia têm provado isso. Cada sinagoga encontrada, cada igreja antiga, mesmo católica, reencontrada quando se fazem escavações, ou as casas antigas daquele tempo que são redescobertas, é impressionante isso. A decoração, o tamanho das casas em Cafarnaum quase que se difere de todas as outras cidades lá no norte de Israel, portanto na Galileia. O que mostra claramente que essa cidade era uma cidade bem abastada. Não em vão que grande parte de pessoas que apoiavam o ministério do Senhor Jesus Cristo eram não só da Galileia, mas sobretudo lá de Cafarnaum. E muitos estudiosos dizem, e eu também estou de acordo com eles, que grande parte de mulheres que apoiavam financeiramente o ministério do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, porque naqueles 3 anos praticamente eles viviam da pregação do Evangelho, tinham abandonado as suas profissões, sabiam que a pregação do Evangelho era fundamental, urgente e rápido, e nada podia atrapalhar essa missão fundamental que eles tinham recebido da parte de Deus. E havia essas senhoras que acompanhavam, talvez não em viagens, mas pelo menos sustentavam o ministério. Então, Cafarnaum se tornou o estado general, digamos assim, o ponto de partida para as incursões missionárias do Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos. Também sabemos que Pedro era de Betsaida. Ele era natural de Betsaida, mas nos últimos tempos da sua vida, ele viveu em Cafarnaum. E esses textos dos evangelhos mostram isso, que quando ele vai para Cafarnaum, o texto bíblico diz que ele foi para a sua casa. Aliás, ele entra em Cafarnaum, por exemplo, e nós vemos logo ali, no capítulo anterior, a cura da sogra de Pedro, o que mostra que ele já estava a viver nessa cidade. E também Mateus, no capítulo 9, quando Jesus regressa para Cafarnaum, o texto bíblico diz, e ele regressou para a sua cidade. Ora, ele era de Nazaré, mas nessa altura, Cafarnaum foi conhecido como a cidade do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não admira que sempre que ele chegava naquela cidade, e as pessoas sabiam que Jesus estava aqui, porque nem sempre lá estava, então multidões afluíam para ir ter com eles. Com propostas diferentes, grupos religiosos também iam lá para tentar o Senhor Jesus Cristo, mas a sua grande missão, a sua prioridade era pregar o Evangelho. Ele foi conhecido como um mestre e era a sua prioridade pregar a palavra. Ele veio para pronunciar a chegada do reino de Deus. É claro que ele fez milagres, é claro que ele atendeu às outras necessidades, mas o seu principal foco, a sua missão principal, era pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Nós, crentes que ainda não morremos, que estamos neste mundo, a razão principal da nossa missão aqui, evangelizadora. Se Deus salvou as nossas vidas e Ele ainda não nos levou para o céu, é porque nós temos a missão. E Jesus sabia que isso era prioritário e Ele tinha bem a consciência de que tinha vindo para isso. Os irmãos podem ver tudo o que estou a dizer no capítulo 1. E eu queria chamar a vossa atenção, o nosso tempo corre, mas eu não queria deixar isso. Eu quero que os irmãos leiam comigo, versículo 35 do capítulo 1, diz assim: E tendo-se levantado alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. E procuraram-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Agora ouçam o que diz o versículo 38 do capítulo 1. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. E vejam como o versículo termina. Pois para isso é que eu vim. Ele sabia para que tinha vindo a este mundo. E ele não permitia que nada se entorpecesse na sua razão de ser. Ele veio para salvar o mundo, mas para que as pessoas fossem salvas deviam ouvir a palavra, e ele acordava de madrugada, isolava-se da multidão. E vejam o equilíbrio dele aqui. Ele estava sempre cercado de gente, mas isso não o impedia de estar em isolamento. Amados, esse é o segredo da verdadeira espiritualidade. Nunca nos devemos perder na multidão. Há tempo para estar com os outros. Há tempo para estar no meio da multidão. Há tempo para atender às necessidades dos outros. Mas também há muito tempo, e tem que ser prioritado para privarmos com o nosso Deus. Aliás, o segredo da vida privada com Deus é que faz com que nós, em público, tenhamos o poder ou a autoridade para falar. E o Senhor Jesus Cristo soube gerir isso. Ele estava com as multidão, às vezes era apertado de toda a gente, mas ele sempre encontrava uma fuga. Às vezes até nem os discípulos sabiam onde é que ele estava. Como o texto diz,
Ele desapareceu, estava nos lugares isolados, orava, e quando apareceu, até os próprios discípulos ficaram surpreendidos. Mestre, toda a gente está atrás de ti. E ele disse, eu sei porque é que estão atrás de mim, por outros interesses, mas eu vim para falar do Evangelho. É a minha prioridade. Então, naquele dia, ele entrou na cidade de Cafarnaum e a multidão encheu aquela casa onde ele estava, provavelmente uma casa alugada por ele, ou casa de Pedro, não sabemos. O que sabemos é que essa casa era de alguém que estava familiarizado com a palavra. Por quê? Por causa daquilo que vai acontecer a seguir. As multidões afluíram, também lá estava o grupo de escribas, está ali no versículo 6, aliás, eles ocuparam o primeiro lugar, como sempre, e os outros que iam chegando mais tarde ficaram de pé, sem ter o espaço, e eles encheram tanto a casa até a porta que não havia possibilidade de entrada. E alguns amigos souberam que Jesus estava naquela casa. E foi o dia de resolver o problema do seu amigo. E eu deixei uma pergunta no domingo passado para a reflexão de todos nós. Tem a ver com aquilo que esses amigos fizeram. E a pergunta foi, para aqueles irmãos que já não se lembram, se a salvação dos outros, se o encontro das outras pessoas com Cristo dependesse da nossa fé e da nossa ação para os levarmos até Cristo, quantas pessoas seriam salvas? Vamos colocar essa equação. Se Deus dissesse assim, olha, eu quero salvar mais pessoas em Portugal, mas eu vou fazê-lo através da tua dedicação, através da tua entrega e através da tua evangelização. A pergunta que cada um de nós deve fazer é esta. Quantas pessoas seriam salvas? Se tudo dependesse, ou em alguma parte dependesse do meu empenho. E a Bíblia diz que os amigos viram o seu amigo em aflição. Ele era tetraplégico, provavelmente. Estava no leito, não conseguia se mover. E eles, quando viram que Jesus estava naquele dia, naquela casa, disseram, é hoje. Temos que encontrar a solução do nosso amigo. E eles o transportaram. Segundo o texto, eram muito mais do que 4. Às vezes nós pensamos que eram 4 amigos. Mas lendo bem o texto, ele diz que, versículo 3, que alguns foram ter com eles. Portanto, muito mais do que eles. Sim, foram 4 que o transportaram. Mas houve muitos. E quando chegaram lá, não havia espaço. E eles sabiam que aquela era a última oportunidade para o seu amigo. Sofriam com a doença do seu amigo. E lá estava o curador. Aquele homem que não duvidava, que atendia, que estendia a mão, que curava todas as enfermidades. E eles tinham que encontrar uma solução. Oh, amados, sempre que nós queremos chegar perto de Jesus Cristo, há sempre obstáculos. Há sempre. Uns obstáculos dependem de nós, são interiores. Outros obstáculos são exteriores. Sempre assim. Lembram-se da história de Zaqueu? Por exemplo, ele queria ver Jesus Cristo. Mas houve 2 obstáculos. O outro era exterior, o outro era interior. O exterior era a multidão que não o deixava ver. E o outro obstáculo interior ao pessoal era que ele era baixo demais para ver. Mas diante daquela sede de ver o Salvador, ele teve que contornar a situação e a dificuldade. E esses amigos fizeram exatamente a mesma coisa. Não há possibilidade de entrar nem pela porta, nem pela janela. Mas o nosso amigo tem que estar ao pé de Cristo. Ah, se todos nós sofrêssemos e quiséssemos que toda a gente conheça o Salvador que mudou a nossa vida. O nosso bairro seria diferente, o nosso país seria diferente, este mundo seria diferente. Porque aqueles amigos sabiam que tinham que encontrar uma solução. E o que é que eles fizeram? Já que não havia espaço para entrada, eles, de uma forma genial, resolveram: nós temos que provocar estragos. Nem que prejudiquemos de alguma forma, o nosso amigo tem que chegar aos pés de Cristo. E eles, diz o texto bíblico, que subiram ao telhado, já que não havia outra possibilidade. Abriram ali uma abertura. E eu fico a imaginar o que estava a acontecer. Imaginem, irmãos, eu estou aqui a pregar, os irmãos estão todos ali silenciosos, de repente começasse a ouvir o barulho aqui no nosso teto. Tup, tup, tup. De repente o calo começasse a cair. De repente parte do teto caísse. Qual era a nossa primeira reação? Sejamos sinceros. Que é isso? Falta de respeito. Está a ser pregada a palavra de Deus e alguém atrapalha, não tem respeito. Imagina agora naquelas casas talvez feitas de betume ou de qualquer outro material. O pó do material que caía ali. O que é que se passa? Imagina os escribas aí sentados. Que é isso? Falta de respeito. Nós queremos ouvir este homem e apanhá-lo numa armadilha e alguém está a atrapalhar tudo isso. E eram aqueles amigos. Este nosso amigo tem que entrar, tem que chegar até os pés de Cristo. E diz o texto bíblico que eles devem ter espreitado, talvez por algum buraco, uma janela, e viram onde Jesus estava. E o texto bíblico diz que eles abriram o teto exatamente no lugar onde Jesus estava. Ou seja, quando a maca desceu, foi exatamente ali, bum, à frente do Senhor Jesus Cristo. E agora?
É muito interessante quando eu leio esse texto dos 3 evangelhos, né? Não há reação do dono da casa. Por isso é que estou convencido de que ou é a casa que o Senhor Jesus alugava lá em Cafarnaum, ou era a casa de Pedro ou de qualquer outro discípulo. Porque nós não vemos uma menção da reação do dono da casa. Qualquer dono da casa, em condições normais, ficava furioso com aquilo que estava a acontecer. Afinal, não é fácil construir uma casa. Estragar minha casa só porque alguém tem um familiar doente era demais. Mas é muito interessante que nada é dito aqui. Mas aqueles homens fizeram isso. E quando Jesus viu a sua fé, vejam comigo o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Esse versículo é interessante. Sempre no texto bíblico há um versículo que se diz versículo de tensão. Ou seja, intencionalmente está ali para provocar-nos, para chamar-nos a atenção, para que façamos perguntas ao texto bíblico. E esse versículo aqui é muito interessante, porque Jesus diz, o texto, Marcos diz, vendo-lhes a fé. Alguns dizem que a fé que Jesus viu aqui foi a fé dos 4 amigos. Outros estudiosos bíblicos dizem que a fé dos 4 amigos, mas também do próprio doente. Porque para aceitar ser levado e ser colocado ali no teto, e ser colocado ali da forma como desceu, era preciso que ele também tivesse algum grau de fé. Não discuto quem tem razão. Eu penso que aqui a fé talvez seja dos amigos, porque os amigos estão a ser destacados aqui, mas eu acho que o próprio homem também tinha um grau de fé. Mas é interessante que Jesus diz assim, vendo-lhes a fé, por isso é que alguns acham que a fé dos amigos que fizeram tudo, abriram o teto para que o seu amigo fosse atendido. Jesus diz ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Uau, que atenção do texto. Isso logo chama a nossa atenção. O que é que levou os amigos a levarem aquele homem até Jesus? Era um problema de saúde. Ele era tetraplégico, era paralítico. A ideia inicial era a cura. Só que Jesus não diz, olha, levanta-te e anda. Olha, a partir de agora pode ficar de pé. Não. Ele vai falar sobre um problema que nós diríamos assim, não tinha nada a ver com a ida daquele homem. Os amigos o levaram para ser curado, mas Jesus olha para aquele homem e diz assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Obrigado. Se eu fosse um dos amigos, talvez dissesse assim, mestre, obrigado pelas suas palavras. Mas o que ele precisa é de andar. Nós o trouxemos aqui porque ele é paralítico. Mas sabem uma coisa? E o que me intriga e é maravilhoso no texto bíblico é que Jesus sabia que a paralisia daquele homem era apenas um sintoma. Não era o seu maior problema. Amados, eu não sei a razão que trazem muitos aqui. Há pessoas que chegaram a uma igreja, visitaram uma igreja, levados por amigos, ou por familiares, ou por parentes, ou por pais, alguns até se calhar contrariados. Mas muitos vão por muitos motivos. Porque ali posso pedir uma oração, porque o meu familiar está doente e eu posso pedir e a igreja pode orar por mim. Não sei. Eu não sei. Mas uma coisa a Bíblia deixa bem claro. Qualquer outra necessidade que não seja a necessidade do perdão dos pecados e a vida em Cristo é não ser capaz de entender a razão pela qual Jesus veio. Amados, qualquer outra necessidade, por mais importante e urgente que seja, é sempre um sintoma. E deve ser colocado no seu devido lugar. Amados, esse paralítico que Jesus levantou aqui, um dia morreu. Talvez andou até o último dia da sua vida. Lázaro, que Deus ressuscitou depois de 4 dias, ele veio a morrer um dia. Os cegos que Jesus deu vista, todos aqueles que Jesus curou, chegou um dia em que eles se enfrentaram com a morte. E o problema é que, o que é que aconteceu na vida deles? Qual foi o benefício do milagre que eles tiveram físico? Então, digamos, irmãos, qualquer que seja o benefício, qualquer que seja a razão pela qual o amigo ou a amiga aqui presente ou lá em casa assiste e acompanha esse culto, qualquer que seja a razão, que não seja o encontro com o Senhor Jesus Cristo, então está a falhar o seu alvo. Jesus viu que este homem precisava de muito mais do que apenas ficar de pé. E ele diz, os teus pecados estão perdoados. E isso irritou os religiosos, sempre. Eles são os teólogos, que não falham, não erram. Que é esse? Que este homem está a dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ele ainda pode fazer milagres, agora pronunciar perdão. Irmãos, o que está a acontecer aqui é muito interessante. É como se eu devesse a irmã, a nossa irmã que está aqui, e eu lhe devesse algum dinheiro, vamos imaginar, 15 mil euros. E eu prometesse que vou pagar. E eu tivesse a dívida e um dia ela me encontrasse, começássemos a falar, pastor Samuel, até quando? Como é que é? E depois chegasse qualquer outra pessoa,
no nosso meio dissesse assim, não faz mal, pastor Samuel, não vale a pena pagar. Já imaginaram como é que a nossa irmã se sentiria? Que é isso? A dívida é minha. Eu é que tenho que dizer se paga ou não paga. Agora, chega uma terceira pessoa e diz que a minha dívida está quitada. Que é isso? Será que ele pagou? É mais ou menos o que está a acontecer aqui. Porque a Bíblia diz que nós podemos perdoar os pecados, mas os pecados que alguém cometeu contra nós, isso é bíblico. Eu posso perdoar os pecados. Mas nada é dito aqui que este homem cometeu algum pecado contra Jesus ou qualquer outra pessoa. Portanto, quando Jesus diz assim, os teus pecados são perdoados, ele está a assumir duas coisas aqui. Ou ele está a assumir o seu papel de Deus, e Deus não precisa de qualquer autorização de alguém para perdoar pecados, até porque, em última instância, o pecado só é cometido contra Deus. Não sabem que é assim? Não há pecado sem a noção de Deus. Não haveria pecado no mundo se não houvesse um Deus. Porque, em primeiro plano, quem é ofendido quando nós pecamos, em primeiro plano, é Deus. Nós até podemos fazer mal ao nosso próximo e prejudicá-lo. E isso é terrível. Mas, em primeiro lugar, quando nós fazemos mal ao outro, nós pecamos porque existe um Deus santo. E todo pecado, em primeiro lugar, é cometido contra Deus. Por isso é que Davi, mesmo na sua loucura, quando comete adultério e manda matar o seu comandante, quando ele se arrepende e faz aquela oração no Salmo 51, o que é que ele diz? Contra ti somente pequei. E nós podíamos dizer, não é bem assim. Tu ficaste com a mulher do outro, mandaste matar o outro. Sim, é verdade tudo isso. Mas em primeiro lugar, Davi pensou que o primeiro coração que eu feri foi o coração de Deus. Amado, se nós tivéssemos essa noção, talvez os nossos relacionamentos tivessem uma sinceridade diferente. Os teus pecados estão perdoados. E todos ali começaram a resmungar, sobretudo esse grupo de escribas. E diz, quem pode perdoar os pecados senão Deus? E eles tinham razão. Porque quem tem autoridade para perdoar pecados somente é Deus. E eles estavam a sussurrar, digamos assim, a murmurar, a ressoar no seu pensamento. Mas Jesus, ele é Deus e mostra a sua divindade aqui. O texto não diz que eles falavam sobre isso. O texto diz que eles pensavam sobre isso. Mas sabem o que é que o texto diz? Que Jesus percebeu os seus pensamentos. E fez-lhes a pergunta, por que é que estão a razoar? Por que é que estão a raciocinar dessa forma? Agora digam-me uma coisa em termos de lógica. O que é mais difícil dizer? Atenção aqui, irmão. Jesus não disse o que é mais difícil. Prestem atenção. Os pormenores do texto são importantes. O que ele diz aqui, na sua pergunta, o que é mais difícil de dizer? Ou o que é mais fácil, assim que é, dizer ao paralítico. Isso é importante. É alguém dizer ao paralítico, olha, os teus pecados estão perdoados, ou dizer ao paralítico, levanta-te, toma o teu leite e anda. Ele está a falar em termos de discurso. O que é mais fácil? E nós podíamos raciocinar e dizer assim, o mais fácil é dizer, os teus pecados estão perdoados. Assim, na lógica humana. Por quê? Porque ninguém sabe se estão ou não. Eu posso dizer, é fácil eu fazer isso. Agora, dizer a alguém, paralítico, que nunca andou, levanta-te e anda, isso é difícil. Por quê? Porque requer prova. Imagina alguém que está no chão e eu digo assim, levanta-te e anda. O que é que toda a gente vai fazer? Vai olhar. Você vai levantar ou não? Jesus está a dizer, o que é mais difícil? Os irmãos já repararam, e eu tenho que terminar porque isso é maravilhoso na palavra de Deus. Até aqui, Jesus ainda não disse nada sobre a doença do homem. Física. Ela ainda está a argumentar sobre aquela primeira declaração. Os teus pecados estão perdoados. E ele faz essa pergunta como sabia fazer. Depois é que ele vai dizer, olha, vocês podem pensar que fazer levantar alguém do chão e ficar de pé é a coisa mais difícil. Mas a coisa muito mais fundamental e mais difícil, porque é um Deus santo ofendido que tem que estender perdão diante de um pecador. Então diz o Senhor Jesus Cristo, para que saibais que o Filho do Homem tem poder ou autoridade sobre a terra para perdoar pecados, então diz ao paralítico, a ti eu ordeno, o verbo está no imperativo aqui, ele não pede, ele manda. Diz, nunca andaste, levanta-te e toma o teu leito e anda. Aleluia! Reparem aqui a inversão da situação. Este homem chegou ali carregado, transportado pelos outros. A maca era a sua cama, ele nem conseguia ficar em pé. Agora a ordem de Jesus inverte tudo. Levanta-te, pega na cama que te trouxe até aqui, agora põe nos teus ombros e saia com os teus próprios pés. Mas Jesus diz para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade. A autoridade é muito mais que poder.
Irmãos, um poder pode ser um poder usurpador. Um ditador pode ter um poder. Um comandante do Estado Islâmico pode ter o poder e obrigar-nos a fazer coisas que nós não queremos. Um patrão sem escrúpulos pode ter o poder e obrigar-nos a fazer coisas que nós não queremos fazer, mas como ele é que manda, ele nos obriga a fazer isso. Ou seja, essas pessoas podem ter poder. O que não tem é autoridade. Porque a autoridade difere do poder. A autoridade significa poder legítimo. E Jesus está a dizer para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder legítimo sobre a terra. Não só para curar, mas entrar no coração, estender o perdão dos pecados. Agora eu vou fazer aquilo que pode parecer mais difícil, mas que não é. É ordenar que este homem levanta. Levanta tu, pega a tua cama. E ele se levantou rapidamente, diz a Bíblia. E ele pegou na sua cama e foi-se embora. Diz assim que foi embora para a sua casa. Então, no mesmo instante, depois de se levantar, diz o texto bíblico, todos se admiraram, ao ponto de darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Eu contei uma história na semana passada, disse assim, sempre que Deus age de forma sobrenatural, se Deus agiu mesmo, todos nós vamos dizer, nunca vi coisa assim. Por isso, quando eu vejo discípulos que já andaram com Jesus 3 anos, mas sempre que ele fazia uma obra, eles ficavam, uau, mas quem é este? Que anda sobre as águas, que dá ordens. E nós olhamos para os discípulos e dissemos assim, que é isso? 3 anos e não sabiam nada. Oh, amados, é sempre assim. E graças a Deus que nós sempre nos surpreendemos com a obra de Cristo. E que essa admiração continue no nosso coração, porque sempre que Ele age, isso cria admiração. Que Deus nos abençoe. Que a nossa fé em Cristo Jesus seja cada vez mais alicerçada nele. E que não percamos a ideia e a noção de que a razão da sua vinda principal é resolver o problema do nosso pecado, mais do que resolver os nossos problemas físicos, psíquicos ou quaisquer outros. Que Deus nos abençoe, que Ele enriqueça a nossa vida. Remidos, nós cantamos a esse Senhor e Salvador que veio a este mundo para dar a sua vida por nós. Remido, remido no sangue purificador, remido para sempre por Cristo, fui salvo por o seu grande amor. Vamos ficar de pé e assim então terminaremos o nosso culto. Obrigado, Pai. Obrigado porque o sangue de Jesus
comprou a cada um dos teus filhos aqui presentes. Ó Pai, que os nossos corações sejam agradecidos sempre. Que a tua pessoa e as tuas obras sempre nos encantem, porque são maravilhosas. Nós te louvamos por tudo. Obrigado pela tua igreja aqui reunida. Obrigado por todos dentro das suas casas nos acompanham. Que a tua graça se estenda sobre eles também, abençoando as suas vidas, confortando, fortalecendo a sua fé e animando-os a ser testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas venham a conhecer esse Salvador maravilhoso, que mudou as nossas vidas e que continua a surpreender-nos com as suas obras, com as suas ações. Nós te agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Chegamos ao fim do nosso culto. Vir o pós-lúdio, depois do pós-lúdio, então vamos sair segundo a ordem que nos for dada pelos irmãos aí da porta. Que Deus abençoe a todos.